Salve, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Já começando o vídeo aí sorridente, feliz, porque as notícias são boas aí, né? Notícias que o Vasco segue tentando contratações de peso, jogadores aí de renome internacional, como, por exemplo, o atacante chileno Alexis Sanches, que pode ser mais um reforço do Vasco aí para esse Campeonato Brasileiro. Vamos falar também sobre o volante belga Nangoyan, que também interessa ao clube. E vamos trazer todas as novidades sobre o jogão de hoje à noite contra o Red Bull Bragantino, né? Partida muito importante para o Vasco, né? O Red Bull que briga aí pela segunda colocação do Campeonato Brasileiro, e o Vasco, com uma vitória hoje, pode já na próxima rodada conseguir sair da zona do rebaixamento do Z4. Então a gente vai trazer todas as novidades, vamos falar ali sobre o jogo, sobre a rodada que foi excelente para o Vasco, né? A maioria dos jogos ali acabaram beneficiando o Gigante da Colina. Então já quero convidar todos vocês a assistirem, acompanharem o nosso vídeo aqui até o final, para ficarem por dentro aí de tudo que está acontecendo, ficarem por dentro de todas as notícias do nosso Vascão. E peço também aquela ajuda, aquela colaboração da rapaziada, deixando aquele joinha, deixando aquele like lá embaixo do vídeo, né? Aquele botão com o dedinho assim para cima, só você clicar nele que isso vai ajudar muito no crescimento aqui do nosso canal, do nosso trabalho. E quero convidar você que é vascaíno, você que ainda não está inscrito aqui no nosso canal, que é o maior canal de notícias do Vasco na internet, aqui no YouTube, né? Corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho, bem grande, escrito inscreva-se, se inscreva no canal e, mais importante, não esqueça também de ativar o sino das notificações, que é um botão pequenininho que também fica lá embaixo para você sempre receber aquele aviso, aquele recado, né, do YouTube no seu celular, sempre que os nossos vídeos forem postados. Tem vídeo de manhã, que é isso aqui que você está assistindo, tem vídeo às 4 horas da tarde, que é a segunda edição, e também todas as noites, às 8h30, a gente entra ao vivo para aquela resenha, né? Hoje, como tem jogo, a nossa live, né, o nosso ao vivo será após a partida, após ali, se Deus quiser, uma grande vitória do Vasco fora de casa. Então, bora começar o vídeo falando aí um pouco sobre a rodada, né? A rodada do Campeonato Brasileiro, que faltam apenas 2 jogos, né, para se encerrar, Vasco e Red Bull hoje, lá em Bragança Paulista, e na terça-feira tem ali Atlético Paranaense e Cuiabá. E a rodada acabou sendo muito boa para o Vasco, né? Apenas um resultado que acabou não encaixando muito bem, que foi a vitória do Goiás fora de casa, né? Naquele jogo de 2 clubes que estavam brigando ali na zona de rebaixamento, Goiás e América Mineiro. Goiás acabou vencendo e com a vitória o Goiás ali deu uma disparada, né? Abriu uma margem de gordura interessante, chegou a 22 pontos, né? Ficando ali já a 4 pontos do Santos, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Mas, como eu falei, os outros jogos acabaram sendo muito bons. O Atlético Mineiro venceu o Bahia por 1-0, fazendo com que o Bahia ficasse ali na primeira vaga, né, o primeiro time fora da zona de rebaixamento com 18 pontos em 19 jogos, ou seja, o Bahia com 2 jogos a mais do que o Vasco, né? Outro resultado muito bom também foi a vitória do Fortaleza de goleada contra o Santos por 4-0, fazendo com que o Santos ficasse ali na primeira vaga dentro da zona do rebaixamento com os mesmos 18 pontos do Bahia em 19 jogos. E também tivemos a derrota do Coritiba, né, para o Corinthians por 3-1, fazendo que o Coritiba ficasse uma posição à frente do Vasco com 2 jogos a mais, só que com apenas 2 pontos a mais que o Vasco. Ou seja, o Vasco vencendo hoje, o Vasco pula de 12 para 15 pontos, né? O Vasco vai passar o Coritiba, pula para a 18ª colocação, e o melhor de tudo, na próxima rodada, né, que o Vasco encara o Atlético Mineiro jogando em casa, né? O Vasco está tentando levar esse jogo para o Maracanã. O Vasco pode chegar aos 18 pontos. E aí, o Bahia tropeçando, o Santos tropeçando, o Vasco, quem sabe, já poderá tá aí saindo do Z4, né? Já poderá deixar os outros times ali na zona do rebaixamento. Então, uma rodada importante. Óbvio que o Vasco tem que fazer o dever de casa, né? E é justamente sobre isso que a gente vai falar, sobre o jogo, né? A partida que acontecerá hoje às 9 da noite, lá em Bragança Paulista, né? Ontem a gente fez uma live, inclusive, com um torcedor, né? Com um influenciador do Red Bull Bragantino. Ele falou que o time tá focado no jogo, até porque foi eliminado da Copa Sul-Americana. O Red Bull vai ter alguns desfalques importantes, como o Eduardo Sacha, né, um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro, sentiu uma lesão, não joga hoje, pelo que tudo indica, né? E no nosso lado nós temos apenas um desfalque, que é o Bruno Prachedes,
não pode jogar pela cláusula contratual, né? Ele está emprestado ao Vasco pelo Red Bull Bragantino e com isso não poderá enfrentar o seu clube. E o outro jogador que era esperado que pudesse estrear ou reestrear com a camisa do Vasco, que era o Rossi, também não foi relacionado, ainda não está ali nas questões físicas pronto para poder voltar a jogar. O Rossi deve estrear no próximo jogo contra o Atlético Mineiro. O Ramon Dias praticamente já definiu o time titular, né? Ele deve ir a campo com Léo Jardim no gol, trio de zaga com Léo Pelé pelo lado esquerdo, Gary Medel centralizado e o Robson Bambu aberto pelo lado direito. No meio de campo, os dois alas, Luca Orediano pela direita e o Lucas Piton pela esquerda. Trio ali no meio de campo com o Zé Gabriel de primeiro volante, Marlon Gomes, segundo homem de meio de campo, e Paulinho Paula fazendo a função ali de meia atacante. E lá na frente, Gabriel Peck e Pablo Vegetes ganhando a vaga de camisa 9, né, que antes estava sendo ali ocupada pelo Sebastião Ferreira. Eu tô muito motivado, tô muito confiante, acho que o time aí teve mais uma semana inteira de preparação para que o Ramon Dias pudesse ainda mais, né, intensificar os trabalhos físicos, táticos, técnicos, né? A gente tem notícia muito boa, né, da contratação do Payet, que quem sabe já poderá estrear nos próximos jogos. Então acho que o clima tá muito favorável, o clima tá muito bom, a autoestima, a confiança, a moral deu uma recuperada após a grande vitória contra o Grêmio, que hoje é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, mas a gente não pode achar que tá tudo resolvido. O Vasco segue na zona de rebaixamento e a gente espera hoje ver um time muito dedicado, com muita força de vontade, com muita entrega. E como eu venho falando, Bragantino, apesar de estar fazendo uma grande temporada, não é nenhum bicho-papão. Não é ali nenhum Palmeiras, não é ali nenhum Botafogo que tá voando, né? Acho que a gente tem sim condições de vencer, mas tem que jogar como jogamos contra o Grêmio. Dedicação, entrega, força de vontade e ligados no jogo. Muito ligado para não errar coisa boba. Então essa é a expectativa, acho que o Vasco tem sim condições de vencer. Já fiz a minha aposta lá na 1xBet, você que ainda não fez, tá dando mole, tá perdendo tempo, porque na 1xBet hoje, quem se cadastrar usando o código promocional Mário Vasco vai ter bônus de boas-vindas que podem chegar até R$2.000 e vai também participar do sorteio de R$3.000. Serão 3 vencedores, cada vencedor vai ganhar R$1.000 no Pix e mais uma camisa oficial do Vasco, né? Você escolhe aí qual uniforme, 1, 2 ou 3, os vencedores poderão escolher, mas tem que se cadastrar na 1xBet. E se quiser, melhor ainda, apostar no Vasco, botar uma grana aí na vitória do Vascão, corre lá no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje, clica no link da 1xBet, pega o código promocional Mário Vasco, se cadastra para garantir a sua participação no sorteio que vai acontecer assim que o jogo terminar. Beleza? E agora bora falar de mercado da bola, né? Porque quem é vascaíno de verdade, quem é torcedor do Vasco de verdade, quem não é anti-Vasco, como tem alguns canais aqui no YouTube, né, que estão chateados, né? Tem canalzinho aí de YouTube que tá triste que o Vasco contratou o Payet, que o Vasco tá negociando com o Alex Sanches, que o Vasco pode trazer o Nangoyan. Tem um monte de gente aqui no YouTube que tá desmerecendo as contratações. Vocês sabem o que eu tô falando, não vou ficar aqui dando palco pra esse bando de bobalhão, pra esse bando de vacilão, né? Porque aqui é Vasco, mano. Aqui a gente é vascaíno de verdade. Aqui, ó, carrego o Vasco na pele aqui. Sempre fui, sempre você. Vou morrer vascaíno. Sempre fui essa jornada desde que eu me entendo como gente. E tô muito contente com a grande contratação do Dimitri Payet, né? Anunciada ontem oficialmente. A gente vai ao aeroporto receber o Payet. Ele deve chegar ou terça ou quarta, ainda não temos a confirmação. A gente vai estar lá no aeroporto internacional do Rio de Janeiro ao vivo para poder recepcionar, né, o craque francês. E junto com o Payet, pode ser que o Vasco esteja encaminhando mais contratações de peso, né? Ontem à noite tivemos a informação que o volante, né, belga, Radja Nangoyan, jogador de 35 anos, né, muito experiente, jogou muita bola no Cagliari, Inter de Milão, jogou na Roma, né, um jogador que também jogou muitos anos na seleção da Bélgica, estaria ali negociando com o Vasco. Inclusive o próprio jogador já começou a seguir o Instagram, né, do Vasco, oficial do Vasco. Então, indícios que o jogador poderia realmente aí estar encaminhando uma vinda para o Vasco. A negociação ainda não está confirmada pelo Vasco da Gama, né? A gente ainda não teve essa confirmação por parte do clube, mas tudo indica que existe alguma coisa acontecendo e que esse craque belga também possa estar chegando. Ele que chegaria para assumir a vaga que hoje está sendo ocupada pelo Zé Gabriel. Lembrando que o Gary Medel
foi contratado para ser primeiro volante, mas como o Vasco quer jogar com 3 zagueiros e o Medel faz muito bem essa função ali de líbero, né, ele acabou sendo recuado para jogar ali no setor defensivo e com isso ficou aí a carência, né, ficou essa lacuna no meio de campo novamente e por esse motivo o Vasco aí tentando, né, trazer um jogador. Nome, como eu falei, do Nangoyan sendo muito falado, tem o Luiz Gustavo, né, que é outro jogador muito bom, diga-se de passagem, né, não ficaria triste, independente de quem chegar, acho que seriam bons reforços, jogadores experientes, rodados, que com certeza elevariam ainda mais o nível técnico ali do meio de campo do Vasco e não para por aí. Outra informação que a gente teve que foi realmente confirmada é que o Vasco está conversando com o atacante, né, com o empresário do atacante, Alexis Sanches, né, chileno, parceiro de seleção do Gary Medel, né, um cara que é fora de série, né, jogou só em timaço lá no futebol europeu, jogou no River Plate da Argentina, jogou no Barcelona, Barcelona, irmão, Arsenal, Manchester United, Inter de Milão e recentemente, sabe onde que o Alexis Sanches estava jogando? Estava jogando com o Payet lá no Olympique de Marseille, ou seja, além de ser parceiro de seleção do Gary Medel no Chile, ele também já conhece o Payet, né? E o melhor de tudo, o empresário do Alexis Sanches, ele é o mesmo empresário que trouxe, sabe quem pro Vasco? Ramon Dias e Gary Medel, ou seja, tem coisa acontecendo, conversas, obviamente, né? O próprio Alex Sanches, ele deixou claro que a preferência dele era continuar jogando lá na Europa, né? Era continuar jogando no futebol europeu, mas como ele ainda não recebeu nenhuma proposta que ele considerou boa lá da Europa, né, ele está sim considerando uma transferência para o futebol brasileiro e muita gente dentro do Vasco dizendo que ele poderia ser como um presente, né, de aniversário aí do Vasco nesse mês de agosto para o torcedor vascaíno. Agora imaginem vocês, Pablo Vegetti e Alex Sanches no ataque, meio de campo aí com Nangoyan ou Luiz Gustavo, chegando agora o Payet, a gente começa a poder vislumbrar coisas boas aí para essa temporada e principalmente já para o ano que vem, né? Já para a temporada de 2024, o Vasco conseguindo permanecer na Série A, se Deus quiser, sem sustos e com essas contratações que seriam reforços já visando o ano que vem, né? Um ano mais tranquilo, mais organizado, com o Vasco ainda mais forte. Aí eu pergunto para você, tá contente com as possibilidades aí da chegada do Nangoyan e também do Alexis Sanches? O que você acha sobre essas possibilidades? Gostaria de ver esses dois no Vasco? Você acha que é furada? Deixa nos comentários a sua opinião. E mais uma vez, antes de eu terminar o vídeo aqui, pedir para você não esquecer de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo. Porque aqui, irmão, aqui é Vasco, tá? Aqui não é anti-Vasco igual outros são aí não, falando que Payet não é contratação de peso. Payet é craque demais e sim, vai ser um dos principais jogadores do Vasco nessa temporada. Tamo junto, um abraço, fiquem com Deus. Hoje à tarde a gente volta às 4 horas com nossa segunda edição. Valeu!